O São Paulo não ganhou só o jogo de um rival importante, o clássico. A gente precisa lembrar que no atual cenário do campeonato estadual, os clássicos são as ocasiões especiais em que as camisas que são rivais se encontram, o torcedor tem um motivo para dar uma atenção diferente àquele jogo, porque ainda mais esse ano, com a pré-temporada reduzida a praticamente nada, os times, esses que estavam em campo hoje, eles estão treinando agora. Sim. Né? A pré-temporada está sendo feita durante o campeonato estadual. Então, São Paulo não ganhou só o jogo hoje. São Paulo ganhou a forma como se preparou durante a semana para este domingo. São Paulo joga com o Guarani no Morumbi. Sim. Com o time de hoje, sim, enquanto o Corinthians também jogando no meio de semana, guardou o seu time para este domingo. Faz sentido de um jeito, faz sentido de outro. Cada um tem a sua programação e sabe como fazer. Eu, por exemplo, fui surpreendido quando eu vi o mesmo time. Achei que, por causa da força do adversário, ser um clássico, o resultado é mais importante, a repercussão de uma derrota, de uma vitória é diferente. Eu imaginei que o Zubeldia hoje viria com pelo menos um jogador a menos desses 4. Mas não. A escalação utilizada é a escalação que hoje o São Paulino entende que deve ser trabalhada com esses jogadores, porque é a reunião dos jogadores que o São Paulo tem de nível mais alto. É a escala 2 por 1, né? O Zubeldia falou na última coletiva. Escala 2 jogos iguais. Folga 1. Folga. Ótimo. Início de temporada, os times estão mais cansados. O próprio São Paulo contra o Guarani no segundo tempo mostrou cansado. Sim. Alguns dias depois, esses jogadores estão aí e superam o Corinthians da forma como nós vimos hoje, com participação de todos eles. O Lucas, evidentemente, pelos gols. Sim. O Luciano roubou a bola para dar assistência ao Oscar. O Oscar finalmente marca um gol com a camisa do São Paulo, numa ocasião especial. E a jogada do segundo gol do Lucas tem Oscar, tem Caleri. Sim. E tem, obviamente, o Lucas para finalizar. Então, se os clássicos mostram como as equipes estão, eles são, né, um bom instrumento para você entender o momento de cada um. E até agora imaginava-se que o Corinthians, até porque não muda muito de uma temporada para outra, vinha com essas vitórias em sequência que fecharam o Campeonato Brasileiro, começa o estadual ganhando também, passando a ideia de que coletivamente estava mais inteiro que o São Paulo, que tem que receber o Oscar, colocar o Oscar para jogar, independentemente do momento físico dele, ele precisa estar em campo para ir ganhando, mas também com essa ambição de fazer com que esses 4 jogadores consigam se complementar, se entrosar, eles também precisam jogar. Parecia que o São Paulo tinha mais coisas a ajustar e probleminhas a resolver do que o Corinthians. E assim, mesmo considerando falhas defensivas que um time como o Corinthians não pode cometer, independentemente do adversário ser o São Paulo ou não, o São Paulo ganha, mostra que a sua estratégia foi superior, revela ao Corinthians que a coisa não é tão boa quanto parecia, mas ganha com o envolvimento decisivo de jogadores que, teoricamente, são pilares do time que o Zubeldia quer montar para esse ano. Então é uma vitória bem geral do São Paulo, assim, a maneira como pensou o jogo, a forma como interpretou o jogo e os principais envolvidos nesse placar de 3-1. Primeiro é uma sensação, né, professor? Porque assim, é começo ainda, a gente está na 4ª rodada do Paulista e depende também da característica de cada adversário. Outros desafios vão aparecer na vida do São Paulo, no próprio Campeonato Paulista já nesse começo de ano. Mas a impressão que dá é que deu o tal do match, né? Rapidinho, né? Coisa, assim, tô falando do quarteto mesmo, que é o principal destaque aí do jogo de hoje. Parece que deu match ali rapidinho, hein? E logo, né, William? Boa noite a você, aos companheiros. Boa noite. Foi um fim de semana tão tricolor Muito. Que pouco se falou dos 95 anos do clube que foram comemorados. Isso. 25 de janeiro, aniversário do São Paulo. É também a fundação do São Paulo Futebol Clube, versão 1930. Não, o clube já resolveu definitivamente essa questão. Deu match antes, viu, William? Quem assistiu os primeiros minutos de São Paulo e Guarani, também no Morumbi, pôde presenciar uma intenção de encontro entre esses jogadores, e a gente fala dos nomes individualmente, mas isso fatalmente aparece também no coletivo, muito interessante.
Depois, contra o Guarani, o São Paulo, segundo tempo, pregou, chutou uma bola contra o gol do Guarani, mas já dava uma amostra de que podia fazer o que fez hoje. Na base, é verdade, os colegas já falaram também, muitas falhas do Corinthians. É começo de ano, sim, mas é começo de ano e já estão aparecendo coisas boas do lado do São Paulo. Essas coisas boas não têm a ver com começo de ano. É começo de ano, mas o Corinthians precisa prestar atenção em bola aérea, precisa resolver sua saída de bola de uma maneira melhor, precisa estar ligado em momentos de jogos importantes. Isso independe de ser começo de ano. Isso aí você tem que fazer o ano inteiro. E ficou a impressão que esse time do Corinthians tende a se pagar sempre na frente. O dia que ele não se paga na frente, a coisa complica. Isso ficou muito claro hoje. Independentemente das falhas do Corinthians, o terceiro gol do São Paulo, por exemplo, o gol do Lucas, é algo para entrar para a história desse clássico. Daqui a anos as pessoas vão falar do dia em que o Lucas driblou toda a defesa do Corinthians, entrou pelo meio e fez um gol num jogo em que ele começa se contundindo naquele lance, né? Com o Alex Santana, que deixa ali o braço, o machuca, por isso ele joga com essa espécie de máscara. E foi principalmente um segundo tempo muito claramente tricolor. Primeiro tempo havia um equilíbrio de clássico de começo de ano. As melhores chances tinham sido do Corinthians no começo, com o Alberto, uma jogada ali pelo lado direito, né, da defesa do São Paulo. Sim, sim. Embora isoladas. E o chute ruim depois do Bidu. E um fim de semana que, somando juniores e profissionais, o Corinthians tomou muito gol de bola aérea, né? Muito gol de bola aérea. A gente fala assim dos clubes que tem que ter a mesma filosofia de trabalho em todas as categorias. Fala muito disso do Barcelona, mas isso é pro bem. Você não pode repetir esse tipo de erro, porque é fatal. Num jogo como o de hoje, que tendia ao equilíbrio, é fatal. E as peças do São Paulo individualmente funcionaram, isso se refletiu no coletivo, e no Corinthians foi o contrário. O Memphis, por exemplo, acumula o seu segundo majestoso muito ruim. O primeiro, acho que nem por culpa dele, ele entrou de uma fria naquele jogo em Brasília, né? Estava meio desligado naquele jogo, muito, né? E hoje reclamando, entrou desligado. E hoje reclamando mais do que de costume. Ele é um reclamão, mas hoje ele parecia pilhado, nervoso, e isso acabou não contribuindo para o time do Corinthians. O São Paulo não. O São Paulo hoje teve uma tarde de gala de muitos dos seus principais jogadores. O Luciano participando bastante, percebendo que naquela história de que alguém poderia sobrar seria ele, pelo menos em tese. Normalmente seria ele. O Calleri ainda destoando. A função do Calleri aí é outra, né? É que no primeiro tempo a bola também não estava chegando para o Calleri. Então, mas até por ser o Calleri, né? Ele é um jogador que precisa ser alimentado. A hora que os gols voltarem para o Calleri, eu te diria que a alegria do tricolor estará definitivamente completa. Mas, desculpa, essa parede aí vale a presença dele em campo. Vale. Então porque ele tem sido muito... Porque se o São Paulo fizer... Não foi a única, né? Não, se o São Paulo fizer sacolas de gols em jogadas como essa, ele pode não ter feito, ele poderá não ter feito nenhum desses gols, mas as pessoas vão lembrar da participação dele. Outro que participou muito. E aí, Breiler? O que tem de melhor para se aproveitar do São Paulo para esse jogo? E também queria te ouvir sobre o Corinthians. Acabou a sequência de vitórias seguidas, primeiro adversário mais pesado, o Corinthians teve dificuldades. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite para você, para os companheiros, fãs de esportes. Olha, do lado do São Paulo, eu já imaginava que seria muito difícil para o Corinthians sustentar essa sequência de vitórias seguidas. Um tropeço hoje, jogando no Morumbi, contra o São Paulo, que tem muita qualidade técnica, ainda mais com esse quarteto que o Zubeldia montou, era um jogo previsível até de um São Paulo protagonista, o São Paulo buscando a vitória, até porque tem sido um adversário muito complicado para o Corinthians, principalmente fora de casa, desde a volta do Lucas Moura também, toda a aura que isso ganhou, e aí tem a eliminação na Copa do Brasil, tem a quebra do tabu em Itaquera. Então esse é o adversário que o Corinthians enfrentou. Então num roteiro ainda de pré-temporada, é normal um tropeço, a perda dessa sequência de vitórias. Então não vejo do lado do Corinthians que isso possa gerar qualquer tipo de instabilidade. Do lado do São Paulo, é legal observar o quarteto pelo que gera de jogo, e até o Oscar, por exemplo. O Oscar ainda não está na forma física ideal,
mas se esforça o tempo inteiro para se associar com o Luciano, com o Calleri, mesmo que seja numa bola longa, com o Lucas do outro lado do campo. A gente viu o Oscar fazendo essa movimentação, puxando para o meio, indo lá para a direita para tentar tabelar, para tentar gerar jogo com um companheiro que ele conhece há bastante tempo. Então isso é muito positivo. Há ainda um desequilíbrio, porque no primeiro tempo o São Paulo começou melhor, o São Paulo foi ali, teve as rédeas do jogo, mas depois dos 20, 25 minutos, o Corinthians começou a chegar e foi encontrando cada vez mais espaço, porque essa recomposição ainda não é bem feita. Não é que ela não possa acontecer com o quarteto, mas é que é começo de temporada e o Zubeldia está azeitando isso, até os jogadores precisam entender e como ainda não estão em forma física ideal, é natural que haja esse desequilíbrio. Mas com a bola, o segundo tempo deixou isso bem evidente. É um time que deixa jogar sim, mas joga. E isso é o principal. Então, o funcionamento com bola é interessante. Tudo bem que o Corinthians termina o jogo com mais finalizações, uma finalização a mais que o São Paulo, 13-12, um pouquinho mais de posse de bola, até porque teve a necessidade de buscar o resultado no segundo tempo. Sim. Mas esses números, para começo de temporada, para esse quarteto, compensam, porque até o Zubeldia ajustar, equilibrar o time, vale ver esse quarteto jogar mais, vale entrosar. Então, o momento é esse. Não sei se já vai jogar o próximo jogo, né? Porque, de novo, repito, agora... o dia falando na escala 2-1, próximo jogo, eles devem... talvez não tire o quarteto todo, mas... Não, no planejamento dele, tá certo. Qual é o próximo jogo de São Paulo? Boa pergunta, vou ver aqui. Menor que o jogo do Corinthians. Certeza. É o jogo, o André cita isso. E ele tem um clássico outro final de semana contra o Santos, o André cita isso, se eu não me engano. Que é Portuguesa no Pacaembu. A vitória quase que geral, né? Então, você só consegue essa sensação da vitória geral porque o estadual não é para dizer que a temporada de São Paulo deu certo, ganhou hoje. Não é isso. O Oscar já se pagou porque ganhou hoje. Não é isso. Só que o que tem para tirar num primeiro grande jogo assim, que não é o jogo lá dos Estados Unidos contra o Flamengo, é esse, que é contra o Corinthians, rival regional, em casa, o que se tem para tirar o Lucas foi muito bem, o Oscar foi bem, você ganhou de 3-1, incontestável, o adversário sofreu. Mas finalizou mais. Mas quando errou, você é muito mais letal. Então, você tem mais qualidade para finalizar. Então, é muita coisa boa ali, individualmente, para se tirar, que você só vai ter o peso necessário para tratar isso como algo positivo num jogo contra o Corinthians. Então, é isso. Se tiver que poupar, que seja no outro. A gente debatia até na sexta-feira, se eu não me engano, estava com o Plihal e com o Pascoal, e se debatia isso. O jogo para se ter os 4, para se tentar fazer alguma coisa, é um jogo grande. Não adianta você virar o único atrativo que se tem no péssimo janeiro do futebol brasileiro. Tiago Silva fala muito isso hoje, depois do jogo do Fluminense, né? Sim. De como você prejudica. É um clássico, aí não, mas eu vou segurar. Então, pelo menos que nesse clássico tem a grande atração que é o Oscar hoje, você tem, e aí você consegue tirar muita coisa interessante. Poupa no próximo, não tem problema nenhum. Ele até teria um argumento para segurar. Poupe cada vez mais, para não achar que janeiro e fevereiro tem que esgotar o calendário brasileiro. Não é isso. Não é porque não tratam bem que na hora de escalar também não vão tratar bem. Então, acho que é muito isso. Essa escala 2-1 tem que existir. E que não se existe necessariamente num clássico. Poupa e para o próximo clássico. Porque faz todo sentido. São jogos assim que vão dando confiança, vão sustentando o seu trabalho. Vai dar fôlego para o Zubeldia, vai evitar questionamento sobre o Oscar, vai dar confiança para o Lucas, vai se entender que não necessariamente o Calleri não fazer um gol é algo ruim, tem uma boa atuação, vai se dando ali, sabe, vai se controlando o Luciano, participa muito. Você vai ganhando coisas interessantes nesses jogos grandes. Então, você tem assistido assim lá. No jogo de hoje, ele até teria o argumento pelo gramado, a condição ali antes de começar, de repensar a escalação, de tentar ali uma situação nova, um meio-campo mais físico, como teve o Corinthians, e o Corinthians levou vantagem por isso, né? Com os jogadores Ranieri, o Alex Santana, que são jogadores muito fortes, o próprio Carilho, isso fez com que o São Paulo tivesse essa dificuldade na recomposição, mas o Zubeldia resolveu bancar, para mim, acertadamente, e aos poucos vão ganhando cada vez mais entrosamento. A gente já fala de Luciano e Lucas há um bom tempo, mas é de se destacar o Oscar pelo comportamento que ele agrega ao time. Esse São Paulo do Zubeldia, o Zubeldia sempre pretendeu um time muito vertical. E às vezes a verticalidade só vinha com o Lucas, e o Lucas, quando centralizava, já não conseguia ser tão vertical assim. Ele precisava ser o articulador. Agora, o São Paulo tem a possibilidade com o Oscar de ter um cara que lança muito bem e que arrisca esse tipo de passe longo, e ele fez muito isso hoje no jogo. E, além disso, um cara de muita chegada na área, porque o gol que ele faz é de um meia que está sempre buscando
está próximo dos atacantes, muita qualidade, é verdade, na chapada de canhota, nem a perna boa, mas bateu sem chance nenhuma para o Hugo, mas o comportamento coletivo do São Paulo é muito facilitado com a chegada de um cara como o Oscar, que é muito técnico, é verdade, mas tem uma característica que favorece o estilo de jogo dos Beldia. A gente está falando do São Paulo, mas o treinador que apareceu primeiro foi o Ramon. Então vamos lá, porque o Ramon vai dar as explicações aí sobre essa derrota do Corinthians.